O advogado-chefe de Chiquini acusou o ministro Alexandre de Moraes de restringir de forma inédita no mundo o trabalho da defesa. A queixa ocorre às vésperas do julgamento no STF. Chiquini representa Felipe Martins, ex-assessor especial da presidência na gestão de Jair Bolsonaro. Martins será julgado na próxima terça-feira, amanhã. Ele é réu na suposta tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Em vídeo no Instagram, Chiquini explicou que o STF exige das defesas o envio prévio de slides. Os conteúdos com documentos e provas servem de apoio durante a sustentação oral no julgamento. Mas o que aconteceu? O advogado afirma que a equipe jurídica trabalhou durante todo o dia anterior a esse envio para concluir o material e atendeu o prazo determinado pela Corte. No entanto, segundo Martins, uma decisão posterior do ministro indeferiu o uso dos slides. O argumento foi que parte do conteúdo seria, abre aspas, impertinente. A inconsistência se daria por incluir documentos não constantes dos autos ou sem relação direta com as teses de defesa. Para Chiquini, a determinação configura, sobretudo, numa, abre aspas, interferência indevida no exercício da defesa. E aproveitando que está conosco André Marsiglia, jurista, aí pergunto, o juiz pode determinar o que é pertinente e o que não é pertinente? Se determinar, ele já julgou. Claro. Né? Boa. Então, é uma questão até lógica, nem é necessariamente jurídica. Se o juiz vai escolher o que pode e o que não pode ser feito pela defesa, o que pode e não pode ser apresentado, então é porque ele já sabe aquilo que ele tem na sua cabeça para fazer o julgamento. Infelizmente, né, Segra, a gente não faz justiça seletiva, não existe isso, né? Se você, por exemplo, chegar na sua casa, para que todo mundo entenda, o nosso público, você vê que hoje eu estou de gravata. Eu vi, você está elegante hoje, uma gravata legal, parece seda. Roubou de alguém? Meio vagabunda, mas tudo bem. Mas está bonita. Mas tá bonita. Barata, pero bonita. Barata, mas bonita. Mas Se perdeu agora. Me perdi completamente. E não foi suado. Eu normalmente auxilio ele, eu não faço ele se perder. Eu me auto-interrompi e me perdi. Mas agora eu já tinha na cabeça dele o que ele ia... Isso, aí o Leo te ajuda. No... Volta 10 segundos para trás. Eu estou na idade que eu preciso de assessoria para não me perder. Mas o fato é o seguinte, se um juiz ele já tem, enfim, esse cenário, é que tem que, para o pessoal de casa entender, você vai lá ouvir o seu filho ou a sua filha, né, o que aconteceu quando ele chega machucado, e você fala assim, não quero ouvir sua versão, só quero ouvir a versão da professora, eu só quero saber o que o seu amigo diz. Bom, então você já julgou, então você não quer ouvir nada, você quer decidir de acordo com o que você deseja decidir. E é isso que a gente tem hoje no Brasil. O STF é um poder que não faz justiça, ele dá as decisões que ele deseja dar e as formaliza num formato jurídico e pronto, e tem gente que encampa, leva adiante, mas isso não é justiça. Justiça você ouve todo mundo exaustivamente, não é à toa que na nossa Constituição está lá previsto o princípio da ampla defesa. Ampla por quê? Por que será que está ampla a defesa? Porque é amplo, né? Mas se você seleciona, já não é amplo. Então, infelizmente, o que o STF quer fazer com esses réus todos é condená-los. E isso precisa ser dito, eu sempre insisto aqui. Justiça se faz do início para o fim, política se faz do fim para o início. Boa. O que o STF está fazendo é condenar todo mundo e dando depois um formato, uma forma, um envelopamento jurídico para esses réus. É lamentável, mas a gente tende, pelo contexto, pelo conjunto da obra, temos de acreditar que os advogados desses casos todos, dos réus do processo do golpe, não vão poder e não puderam até agora fazer o seu trabalho. E os seus clientes, infelizmente, provavelmente, pelo menos os mais ali do núcleo duro do Bolsonaro ou do bolsonarismo, acabarão condenados, pelo menos neste momento. Agora, Felipe, o que se faz quando você observa essa tendenciosidade manifesta de um juiz que deveria ser imparcial? Não, o problema não é só um juiz, é o STF contra eles. Infelizmente não dá para recorrer para o Vaticano, né? Infelizmente não tem uma instância superior. Mas eu vejo um grande erro nisso, professor. O Jeffrey.
Ele não é palmeirense, não foi pra Lima. Não pegou o mesmo jatinho. Infelizmente, ele não tem esses relacionamentos. É a única justificativa que tem, que é o que, infelizmente, acontece no Brasil hoje, né? Agora, Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez, por uma reunião que não participou. Hoje em dia É verdade. Ele não precisa mais nem existir um crime. O crime impossível é só para quem eles querem que exista, né? Que existe o crime impossível, que é quando algo que é impossível de acontecer. Então, uma tentativa de golpe sem armas, um líder do golpe em home office nos Estados Unidos. Não existe nada disso. É uma peça de teatro. E, infelizmente, mais uma vez eu vou falar, não está surpreendendo ninguém porque a gente já vive num total estado de exceção e as pessoas ficam na cabeça que quando existe um regime é com um militar em rede nacional, fechamento de partido. Hoje em dia basta multar um partido para você... Não precisa mais fechar o partido, é só multar ele. Você não precisa mais fechar um canal de televisão. É só derrubar uma página. Você derruba uma página de Instagram, uma página da Revista Oeste, entra em Shadowban, é a mesma coisa, é o mesmo tipo de censura. Infelizmente. Isso mostra como, na verdade, muitas pessoas falam assim, mas que absurdo, tem censura? Não tem censura no país. Vocês estão aí falando, não tem censura. Olha só, a justiça está julgando as pessoas, né? O próprio Lula chegou a dizer, eu quero que todos tenham um julgamento justo, eles estão passando por um julgamento, tem contraditório, quer dizer, a formalidade, ela existe em qualquer regime. Na ditadura militar também tinha julgamento, também tinha Supremo Tribunal Federal, no nazismo também tinha, você tinha na Alemanha a Suprema Corte, a questão é que não funcionava. Nem ampla defesa está tendo, né, agora, então, é pior, eles não estão nem fingindo que vão deixar você falar. Exato. Então, quer dizer, o envelope funciona, mas o conteúdo não. O recheio é que está podre. E é assim que se constrói uma ditadura. Ninguém chega e coloca uma placa na porta e fala assim, gente, vamos lá, daqui para frente é ditadura, hein? Todo mundo foi avisado, publica no jornal, fala, gente, amanhã amanheceremos ditadura. Isso não existe. A ditadura é como um jardim de cemitério, né? Em que há diversas flores de diversos tipos e elas se misturam umas com as outras. Então, tem um pingo de democracia para cá, tem uma flor baldia para lá, tem um pingo de censura para colar. É assim que é feita uma ditadura. A gente, quando olha para a ditadura militar ou qualquer outro regime, de que como, país? por exemplo, totalitarista... Ditadura militar de que país? Não, enfim, aqui no Brasil, que chama de ditadura militar... Tivemos um estado de exceção. Enfim, mas o que se chama aqui de ditadura militar, ou mesmo em outros países e tal, você olha para aquilo e só recorta o que importa, você faz um recorte. Então, parece que estava todo mundo sendo torturado no porão porque teve uma pessoa que passou por isso. Não é assim. Tinha um monte de gente livre, tinha um monte de gente publicando, tinha jornal funcionando, tinha TV, tinha liberdade de imprensa, entre aspas. Então, assim, o problema é que a gente faz esse recorte e olha, não, parece no filme, né? Parece que estava todo mundo naquele mesmo lugar. Se você um dia fizer um filme de hoje, também vai ter... muito provavelmente o Felipe Martins vai ser um caso que vai ser retratado e as pessoas vão achar que estava todo mundo naquele lugar. Mas não, tem um monte de gente que está aí vivendo normalmente. E é assim em qualquer período. A gente precisa entender que se uma pessoa está vivendo o que o Felipe Martins está vivendo, se uma pessoa está sendo julgada pelo STF do jeito que ele está, já é o estado de exceção. Agora, olha só, eu estou na minha rede social, segredo.gustavo, estou em Shadowban direto, mas direto. Quando não estou, é surpresa. Aqui entrei, status de conta. Você vai naquelas 3 linhas, aí eu apertei e fui lá, status de conta. Aí, você não poderá fazer lives por 303 dias. Ou seja, até dia 7 de outubro de 2026. Que coincidência. Olha que justo! 2 dias depois da eleição, que é dia 5, né? Ou seja, se eu for candidato, tomo de novo. Então, olha que curioso. E por que isso? Porque critiquei ao governo. Estou em Shadowban. 303 dias. Não é que me colocaram um mês. Não. Até 2 dias depois das eleições. Meu. Agora, argentino sempre vem do futuro. Tudo que o Brasil está vivendo, eu já vivi lá atrás, no passado. O nome que se dava para ele. Perfeito. Eu sou você amanhã, né? É isso aí. Vocês querem ver o que falava? Que é exatamente o que está acontecendo hoje no Brasil. O ditador Juan Domingo Perón, 1940 y poco. Roda ahí. También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos
y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. Para aqueles que não entenderam bem, porque tinha o subtítulo pequeno, ele falou assim, primeiro, fazendo referência a Mao Tse-tung. Mao Tse-tung que matou milhões de pessoas. Mas isso no livro de histórias não aparece tanto. É como que foi uma tragédia na história que já esqueceram. Ele cita Mao Tse-tung e ele coloca a seguinte frase: para os amigos, tudo. Para os inimigos, nem justiça. Porque não se pode ter dualidades. Juan Domingo Perón, o ditador argentino, falou: para os amigos, tudo, para os inimigos, nem justiça. É o que estamos vivendo hoje. Estou errado, Suano? Curiosamente, o nome do partido peronista por excelência é qual? Justicialista. Justicialista. Contra isso, né? Pra ver Os como eles trabalhadores não gostam de trabalham. brincar, né? Boa. É interessante, Segredo. Não para os inimigos. Mas não, pois é isso aí. É interessante, para simplificar o que foi falado, da minha perspectiva, posso estar enganado, eles conseguiram juntar o Béria com os julgamentos da Idade Média. O que o Béria falava para o Stalin? Aponte minha pessoa, eu te direi qual é o crime. Como é que se faziam os julgamentos na Idade Média? Amarravam determinadas pessoas, mulheres, quer que seja, numa pedra, com uma pedra, e jogavam no rio. Qual era a conclusão? Se afundar, significa que não é bruxo nem bruxa. Logo, vai morrer, mas terá sua alma preservada. Se boiar, é bruxo e bruxa. Logo, a gente tem que matar tocando fogo. E depois a gente toca fogo no corpo daquele que morreu, mas morreu inocente. É o que nós estamos vivendo. Nós temos em que se aponta quem é o inimigo do regime para não dar justiça, como o Perón falava, e na forma de fazer o julgamento já está pré-julgado. Apenas que eles vão dizer assim, se você boiar, eu vou te matar e vou te colocar na cadeia. Se você não boiar, você morreu, mas você é inocente. Então, mas pelo menos não nos incomoda. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Agora, posso fazer uma observação? Claro. Que eu acho que é importante sobre esse caso do Felipe Martins, que assim, o STF ele não tem medo de nada, né? Mas ele tem receio do futuro. E por que eu digo isso? Porque tudo acaba, né? Tudo acaba. Até as ditaduras, até os arbítrios. A gente falou aqui do regime nazista, também acabou, né? Um dia acaba. E aí, esses livros, os livros de história, podem, enfim, contar a história verdadeira, né? Mussolini, por exemplo, foi visto, né? A gente viu agora como é que chama a revista? Que diz que o Moraes é um herói. Agora, O Financial Times. o Financial Times disse que o Moraes é um herói, né? O Mussolini também foi tido como herói durante a época, a sua época. Hitler também acho que foi Person of the Year, alguma coisa assim. E acabou de pendurado de ponta cabeça. Hitler foi indicado, mesmo para que título de deboche lá no parlamento da Noruega, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Pelo amor de Deus. Pois é. Mesmo a título de deboche. Mas teve gente que votou. Um acabou seus dias tomando cianureto num bunker, o outro de pendurado de ponta cabeça numa praça pública. Então, assim, e não é o desejo que eu tenho para ninguém. Sabemos que não, André. A única coisa que eu estou dizendo é que nós temos, a história muda, o tempo passa e tudo acaba, a página vira. Então, eles têm receio de como um dia essa história vai ser contada. E é por isso que eles receiam tanto que as defesas mostrem que esse caso seja levado à mídia. Que, por exemplo, o Felipe Martins possa... Agora ele vai poder, mas no anterior ele não pôde. Que o Felipe Martins não possa, por exemplo, participar do seu próprio julgamento. Que o Felipe Martins não possa, por exemplo, dar entrevistas. Que o Felipe Martins não possa postar em redes sociais. Isso, para eles, é a morte. Porque eles sabem que se cada um puder contar a sua história, talvez o futuro. Agora ninguém vai poder julgar as pessoas diferentes porque eles têm o poder. Mas o poder também passa. E um dia essas pessoas vão poder contar a sua própria história de uma outra forma. E esse me parece o grande receio. Pode ver que o cerceamento é de que o advogado possa usar slide ou possa usar uma imagem, que um vídeo possa ser apresentado, que uma perícia possa ser feita, ou seja, tudo aquilo que de alguma forma representa algum tipo de contraditório à versão deles. Eles querem que a versão deles seja a única a existir para dificultar que a história num dia possa ser contada de uma forma diferente.